Bom dia, bom dia, bom dia. Façam todos um excelente dia. Vem chegando para o nosso devocional de hoje. Bom dia, quarta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Façam um excelente dia. Já vai pegando a Bíblia de vocês, já vai abrindo Mateus, capítulo 18. O maior no reino dos céus e a parábola da ovelha perdida. São os dois subtítulos que a gente vai estudar hoje. Então pega papel, caneta na mão, já prepara o seu café, já traz a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem está caindo aqui nessa live pela primeira vez, esse aqui é o ambiente, gente, para você crescer em fé, fortalecer sua fé, conhecer Jesus. Eliane, faça um bom dia, seja bem-vinda. É um ambiente para você pegar o hábito de ler a Bíblia, fazer o seu devocional, de você crescer em espiritualidade e não em religiosidade, totalmente diferente uma coisa da outra. Então, a gente vai pegando papel, caneta e abrindo a Bíblia em Mateus, capítulo 18. Nós estamos estudando o livro do Novo Testamento, iniciamos em Mateus. Lá no meu feed já tem várias mensagens, a gente já leu desde lá do capítulo 1. Então, se você que está chegando aqui pela primeira vez, vai lá, volta, assiste as outras lives para você acompanhar aqui e não perder nenhum capítulo. Já me segue nessa página para vocês receberem todos os dias devocionais diários de segunda a sexta. Curta e compartilha essa live para essa mensagem chegar em mais pessoas. Hoje eu vou compartilhar a minha aqui, a gente vai dar início no nosso devocional, enquanto que o pessoal vai entrando. Se você puder fechar o seu olho aí no seu lugar, se não puder, não tem problema, só se conecte aqui que eu vou fazer uma oração para que o Espírito Santo ministre neste lugar. Matias, faça um bom dia, seja bem-vindo. Então feche os seus olhos para a gente poder iniciar o nosso devocional de hoje. Querido Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pela graça, pela misericórdia, pelo ar que nós respiramos, pela proteção, pelos livramentos até aqui, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, que o Senhor irá fazer. Querido amigo Espírito Santo, que não seja eu, mas sim o Senhor falando através de mim. Que o Senhor possa operar aqui, Pai, através da Tua palavra. Abre nossos ouvidos, nossos olhos espirituais, para que a gente possa ter discernimento, conhecimento da Tua palavra. O Senhor venha revelar a nós aquilo que o Senhor quer nos ensinar no dia de hoje, Pai. A Sua palavra tem poder, a Sua palavra é água viva, ela nos purifica e nos renova a cada dia. Que não seja eu, mas sim o Senhor falando através de mim agora, nesse momento. Em nome de Jesus, e todo mundo diz amém. Amém, amém, amém. Então, gente, eu vou pedir mais uma vez que vocês não reparem na minha voz. Eu ainda estou um pouco fanha, mas eu estou bem melhor do que ontem. Ontem de manhã não fiz a live, fiz ela à noite, porque minha voz estava horrível. Mas eu estou melhorando de pouquinho em pouquinho, então não reparem na minha voz. Reparem na palavra e nas mensagens de hoje. Lá em Mateus, capítulo 18, vai falar o seguinte: o maior no reino dos céus. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Então, os discípulos, chegou ao momento que perguntou para Jesus quem é o maior no reino dos céus. E Jesus, pegando ali uma criança como exemplo, falou que quem se faz como essa criança, sendo humilde, a não ser que se converta, ele não entrará no reino dos céus. Ou seja, a gente deve se tornar como criança, humilde como criança, para a gente herdar o reino dos céus. Luiz Henrique, faça um bom dia, seja bem-vindo. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Olha que forte é isso para vocês, que faz para nós, né? Que faz a gente fazer o irmão pecar. Aquela pessoa que tem a maldade no coração, aquela pessoa que quer o mal do seu irmão e quer fazer seu irmão pecar e por um caminho mal, é melhor é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Isso é muito forte, hein, gente? Isso é muito forte.
Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas aconteçam. Ou seja, Jesus está falando o seguinte, é inevitável que o pecado esteja no mundo, porque o mundo já é do maligno, mas ai por meio de quem que o pecado está entrando, ai por meio de quem que está trazendo o pecado. Continuando aqui, se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que ter as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno. Bom dia, mãe, faça um bom dia, bênção, seja bem-vinda. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o, jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Então aqui, gente, é mais um versículo, são subtítulos de repreensão contra o pecado, quanto fazer o seu irmão tropeçar, quanto você, se a sua mão fazer você pecar, é melhor você cortar ela do que entrar no reino dos céus pecando. Ou seja, cuidado, vigie com a conduta de vocês. Gabriel, faça um bom dia, seja bem-vindo. Então essa live de hoje eu vou precisar que vocês abram o coração de vocês, o entendimento de vocês, que é mais uma questão de repreensão. Continuando, a parábola da ovelha perdida. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar os que havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar quem se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha com que as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se percam. Então, quais são as mensagens que a gente tira daqui desses versículos de hoje? Jesus fala, para você herdar o reino dos céus, você primeiro precisa se converter, ou seja, sai das trevas para a luz. Sai das trevas para a luz, ou seja, passar pelo batismo do arrependimento. Nayara, faça um bom dia, seja bem-vinda. Para a gente se converter, a gente precisa passar pelo batismo do arrependimento, arrepender genuinamente dos nossos pecados e começar a viver agora pelo Espírito. Vivendo pelo Espírito, a gente tem que agora renovar o nosso coração, um coração puro, nos tornar humildes como criança, ter um coração como criança. Jesus coloca uma criança na frente dos discípulos e fala o seguinte, a não ser que você se converta e se torne como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Como é o coração de uma criança? A criança ela tem um coração puro, a criança ela é humilde, ela aprende, é muito fácil porque ela tem um coração humilde, ela está ali para aprender. A criança ela não fica com raiva por muito tempo. Então, se o pai chama a atenção de uma criança, a criança no momento ela pode ficar com raiva, mas daqui a pouco ela já está lá abraçando, beijando o pai, beijando a mãe. Por quê? Porque ela tem um coração puro, ela tem um coração humilde e ela não consegue guardar rancor. Então, nós também precisamos ter esse coração. Nós adultos, a partir do momento que a gente é chamado a atenção, que Deus nos repreende, que a gente entra em desobediência e alguém chama a nossa atenção, a gente fica com raiva, a gente vira o rosto, a gente custa a voltar a conversar com o outro, por quê? Orgulho. Então, se a gente não tiver um coração como o de uma criança, a gente não vai herdar o reino dos céus. Tá fazendo sentido para vocês até aqui? Outra coisa, a criança ela é totalmente dependente do pai. A criança ela é totalmente dependente do pai. Ela precisa do pai para fazer tudo. E nós, assim como crianças, tendo o coração como o de uma criança, precisamos ser dependentes do pai. Precisamos ser dependentes de Deus. Ou seja, quer dar o reino dos céus. Aceita Jesus como Senhor e Salvador. Convertam-se à palavra de Deus. Passa pelo batismo do arrependimento e renova o coração de vocês como o coração de uma criança, um coração puro, disposto a obedecer, um coração obediente, um coração totalmente dependente do Pai. Fez sentido? Coloque para mim nos comentários. Outra mensagem, se você induzir o seu irmão a pecar, olha o que a Bíblia diz. Ou seja, para quem tem um coração mau, para quem está vivendo pela carne, para quem está vivendo aí no mundão, se faz o do seu irmão pecar, é melhor amarrar uma pedra no moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ou seja, aquele que faz o seu irmão cair no pecado,
Ah, meu irmão, experimenta aqui um golinho dessa cerveja aqui. O irmão fala, não quero. Ah, não faz mal, e está insistindo o irmão a cair em pecado, a se embriagar. É melhor amarrar uma corda, uma pedra no moinho no pescoço e se afundar nas profundezas. Oferece o irmão ali droga, oferece o irmão ali qualquer coisa que não convém o irmão, que vai fazer o irmão tropeçar, está fazendo o irmão pecar, e Jesus não se agrada disso. Ou seja, vigiemos a nossa conduta. A inocência de Adão antes de pecar, para essa natureza teremos que ver. A inocência de Adão antes de pecar, para essa natureza teríamos que alcançar. Então Adão ali, ele tinha o que? A inocência, ele vivia no paraíso. Porém, quando Eva, viu o fruto, a serpente induziu ela a pecar, ela caiu em pecado ali, comendo a fruta, ofereceu para Adão, Adão também caiu em pecado, ou seja, é a mesma coisa, induziu ao pecado. Ali Eva experimentou a fruta, que não podia ter experimentado, e passou para Adão, e assim Adão também caiu no pecado. E nós precisamos hoje entrar debaixo da graça de Jesus Cristo, o quê? Tendo o perdão de pecados da gente. Gente pecou, arrepende genuinamente. Arrepender genuinamente e voltar para a graça de novo. Ou seja, para a gente estar debaixo sempre da graça, hoje nós estamos sempre debaixo da graça, arrependendo dos nossos pecados genuinamente. Ou seja, Adão pecou, caiu em pecado, culpou Eva, Deus perguntou para Adão o seguinte: Adão fugiu, viu que estava nu, ficou com medo de Deus e falou: foi Eva que me ofereceu. Enfim, deu uma desculpa ali. Ele poderia ter se arrependido naquele momento e ter falado: realmente, Deus, eu pequei, eu comi, você falou que não era para ter comido. Mas a carne do humano é fazer o quê? É dar desculpa, é não reconhecer. Então, assim como Adão não reconheceu ali o erro, não puxou para si, falando que realmente comeu o fruto e culpou Eva naquele momento, nós também temos essa tendência de dar desculpas quando a gente peca. Eu pequei por causa disso, eu pequei por causa daquilo, e não se arrepende genuinamente. Então, a gente precisa dar desculpa parar de dar desculpa para os nossos pecados e pecar e se arrepender genuinamente, reconhecer, confessar, para que a graça nos alcance. Fez sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. Então a gente precisa se arrepender genuinamente, reconhecer, confessar os pecados, não voltar a pecar, para que a graça nos alcance. Outra mensagem: é inevitável combater o pecado do mundo. O mundo já é do maligno. Aqui Jesus fala o seguinte: ai do mundo por causa dessas coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam. Então é inevitável que o pecado não esteja no mundo, porque o mundo já é do maligno. Mas ai daquele por meio de quem o pecado está entrando. Ai daquele por meio de quem está sendo usado pelo inimigo para trazer o pecado. Você permanecer no pecado, isso é uma escolha sua. Jesus, ele já veio, ele já derramou a graça, ele já deu sangue por minha vida, pela sua vida. Escolher viver no pecado, escolher cometer o pecado, isso é uma decisão, isso é uma escolha. Ou seja, ou você escolhe estar no pecado, estar no mundão, ou você escolhe estar debaixo da graça de Jesus Cristo, coberto pelo sangue de Jesus que deu por mim e por você na cruz, na crucificação. Então, ai por meio daquele que está fazendo o outro cair em pecado. Ai por meio daquele que o pecado está entrando no mundo. Ou seja, esteja debaixo da graça, esteja debaixo do sangue de Jesus. Amém, gente? Outra mensagem é a seguinte: Deus não quer que ninguém se perca. Jesus falou o seguinte: se uma ovelha se perder, Deus vai deixar as 99 ali, justos 99 que não precisam se arrepender, para buscar a ovelha que está perdida. Ou seja, Jesus não quer que nenhum dos seus se perca. Ou seja, ele vai atrás daquele que está perdido. Ele vai atrás daquele que está perdido. Deus enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha perdão de pecados e comece a viver pela graça. Tenha uma nova vida. Ou seja, Deus deseja que nós tenhamos um coração quebrantado, um coração humilde, um coração disposto a obedecer, um coração que volta para Ele, que se arrepende, que ande nos caminhos dEle, que ande debaixo da palavra, porque Deus não quer que nenhum dos seus se perca. Deus não quer que nenhum dos seus se perca. E se tem uma ovelha perdida, Ele vai atrás deixando os 99 justos. Então aqui ele fala o seguinte: o que acham vocês?
Se alguém possui uma ovelha e uma delas se perde, não deixará as 99 no monte e procurar que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Então Jesus, ele amou o mundo de tal maneira, independente do seu pecado, independente do que fizeram com Jesus, independente do que não aceitaram Jesus, ele mesmo assim, ele deixou que Jesus morresse na cruz para quê? Para que a gente hoje vivesse na graça, para que a gente tivesse perdão de pecados, para que a gente tivesse uma decisão de voltar para o caminho de Jesus. Ou seja, viver no pecado é uma decisão sua, estar no pecado é uma decisão sua, estar no mundo é uma decisão sua. A graça está aí para todo mundo e você só precisa se arrepender do seu pecado, parar de dar desculpa, arrepender genuinamente e voltar para a graça de Deus e voltar para os braços de Jesus, que espera ansiosamente pela vida de cada um que se arrepende genuinamente. Amém, Jesus? Amém, gente? Coloque para mim nos comentários aí, gente, se fez sentido para vocês. Coloque para mim nos comentários. Então, repassando aqui o nosso devocional de hoje, qual que é a mais importante mensagem? É o quê? Que devemos ter um coração igual de uma criança, um coração puro, um coração disposto a obedecer, um coração que está ali, que é dependente de Deus, porque a criança ela é dependente dos seus pais. Então nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus. O mundo hoje fala que a gente precisa ser independente, que a gente consegue se virar sozinho, mas isso, gente, na verdade, não é o certo. A gente tem que ser totalmente dependente de Deus. Deus é que dá provisão, Deus é que dá força, Deus é que abre caminho, Deus é que abre portas. Nós é que precisamos ser apenas ousados. Para quê? Para correr atrás daquilo que a gente almeja, dos nossos sonhos, dos sonhos que Deus coloca no nosso coração. Mas a dependência, ela tem que vir totalmente de Deus. A dependência tem que vir totalmente de Deus. Então, que sejamos igual uma criança. Coração puro, coração humilde, coração disposto a obedecer, um coração totalmente dependente de Deus, um coração que não guarda mágoas e nem rancor e nem raiva, que seja disposto a voltar ali a pedir perdão, a estar de boa com os irmãos. Acima de todas as coisas guardadas, guarde o seu coração, pois dele flui a vida. Exatamente, Matias. Acima de todas as coisas, guarde seu coração. Seu coração é a sede das suas emoções, é como eu falo para vocês, tudo que vocês alimentam é que vocês vão estar debaixo. Se vocês estão alimentando corações de vocês mais pela carnalidade, pela carne, vocês vão estar debaixo das emoções de vocês. Estando debaixo das emoções de vocês, vocês vão pecar, porque é raiva, é orgulho, é ego, é rancor, tudo isso vem da carne. Quando você alimenta o coração de vocês com o Espírito, com a palavra, em ambientes que edificam a mente de vocês, vocês estão vivendo na paz, no amor, na amabilidade, na bondade, que é os frutos do Espírito Santo. Ou seja, primeira coisa, guarde o seu coração, que é onde está a sede das suas emoções. Sendo a sede das suas emoções, estando debaixo do controle do Espírito Santo, você não cai em pecado com facilidade. Você reconhece o seu pecado com facilidade. Você arrepende dos seus pecados genuinamente. E você alcança a graça pelo Espírito. Então, guarde os corações de vocês em ambientes que vão edificar o coração de vocês, que vão fazer vocês caminhar debaixo da graça. Deus te abençoe também, tia. Faça um bom dia, benção. E a gente vai para o nosso plano de ação, que é, como eu digo, para você renovar a mente de vocês, para vocês viverem em relacionamento com Deus, para vocês crescerem em fé, para vocês conhecerem, terem experiências espirituais com Jesus, vivendo ali o sobrenatural. Jejum de acordo com a sua resistência. Jejum, você se abster de coisas que você passa muito tempo fazendo. Televisão, celular, ficar muito tempo lá no feed. Comida principalmente, a gente faz jejum, mas é tirando comida. Então você tira ali 2 horas, 1 hora, e o tempo que você fica sem comer, você vai para a palavra. O jejum, ele tem o poder de quebrar cadeias. O jejum tem o poder de expulsar demônios. O jejum tem o poder de destravar áreas da sua vida que estão travadas. E além de fazer você escutar a voz de Deus, ficar mais sensível à voz de Deus. O jejum, gente, é uma arma poderosa contra o inimigo. Então façam o jejum de acordo com a resistência de vocês. Oração é você orar sem cessar.
Então, todo momento, ore, declare o tempo todo. Se você tem pensamentos negativos o tempo todo, tá com a mente negativa, tem palavras negativas rodando aí, toda vez que tiver alguma mentalidade negativa, declare coisas positivas, porque quando você fala, a palavra está tendo poder. Você está jogando no mundo natural as palavras e está se movimentando no mundo espiritual. Então declare coisas positivas toda vez que vier pensamentos negativos na sua mente, para que o mundo espiritual possa se mover através da palavra que é declarada na sua boca. Leitura da Bíblia é você ler, se alimentar da palavra, é a sua espada. Você vence o inimigo com a palavra de Deus. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto e ele venceu o inimigo pela palavra. Então nós vencemos o inimigo pela palavra de Deus, que é a nossa espada. E a gente alimenta da palavra, a gente grava a palavra quando a gente lê, quando a gente faz devocional, quando a gente está o tempo todo ali buscando a presença de Deus. E louvor é você abrir uma atmosfera, é você entrar ali no sobrenatural de Deus, é você quebrar cadeias através do louvor e você entrega a sua adoração para Deus através dessa ferramenta que se chama louvor, adoração. Esses 4 elementos você cria relacionamento com Deus, você quebra cadeias, você expulsa demônios e você tem um relacionamento genuinamente com Jesus, tendo experiências sobrenaturais, sem falar que você tem a presença do Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa que está ali te instruindo o tempo todo, te aconselhando o tempo todo, para que você não caia em pecado, não caia em tentação, se arrependa dos seus pecados, em nome de Jesus. Tudo isso vem através do Espírito Santo de Deus, que habita em mim, em você, e está entre nós o tempo todo. Amém, gente? Segundo plano de ação, Jesus falou: a não ser que vocês se convertam e tenham coração e se faz humilde igual uma criança, vocês não herdarão o reino dos céus. Então aqui Jesus está falando o seguinte: a não ser que vocês se convertam e se tornem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Então, para mim, para você que quer ser maior no reino dos céus, o que você vai fazer? Você vai fazer essa oração aqui comigo agora. Se você puder declarar isso aonde que você está, fale. Se não puder, depois você revê essa live de novo e declare. Porque quando você ora em voz alta, quando você declara, você está mandando para o mundo natural e isso está movimentando o mundo espiritual e as palavras têm poder. Então, para a gente ter um coração como de criança, para a gente renovar o nosso coração como de uma criança, nos tornar maior no reino do céu, herdar o reino do céu, o que você vai fazer? Essa oração que é a seguinte: se puder, repita comigo. Senhor Jesus, renova em mim um coração humilde, renova em mim um coração humilde e disposto a obedecer. Quando você faz essa oração, você não só está entregando para Jesus o seu coração, para você ser disposto a obedecer a sua palavra, a instrução do Espírito Santo, como você também está sendo humilde, assim como Jesus foi humilde. Nós precisamos ser humildes para reconhecer os nossos erros, para reconhecer os nossos pecados, para reconhecer as nossas falhas. E a gente só reconhece se a gente tem um coração humilde e disposto a obedecer, porque Jesus tem mais prazer num coração que obedece do que um coração que sacrifica. Jesus foi obediente a Deus a todo momento, até na crucificação. Então Jesus, ele tem o prazer de você ter um coração obediente do que um coração que sacrifica. Ou seja, ter um coração como criança é ter um coração humilde e disposto a obedecer. Então faça essa oração, declare para quê? Para que o mundo espiritual possa se movimentar ao seu favor. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Glória a Deus pelas suas mensagens, Matias. Isso mesmo, eu adoro quando vocês comentem aqui, gente. Eu adoro quando vocês interagem, porque a palavra está entrando e está fazendo efeito na vida de vocês. Então, vocês comentando aqui, eu fico muito feliz de ver que vocês estão prestando atenção, que a palavra está fazendo efeito, que vocês estão entendendo, estão aprendendo. Obrigada pela sua mensagem, Matias. Então, como o Matias falou aqui, porque com o coração se crê, para você acreditar em Jesus, para você viver em fé, para você acreditar que o mundo espiritual se movimenta o tempo todo, você precisa crer de todo o coração. Ou você precisa ter uma fé do tamanho de uma mostarda para acreditar que o mundo espiritual, ele existe. E quando você confessa com a boca, o mundo espiritual está se movimentando.
Quando eu falei, quando você se arrepende, quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando você se arrepende de coração, Deus está lá em cima, Jesus está lá em cima, anotando o seu nome no livro. Ou seja, são anjos, são demônios, é todo mundo espiritual que está vendo você falar. E isso está sendo registrado no livro da vida. Então as palavras têm poder. Então declare só coisas positivas para que o mundo espiritual possa se movimentar a seu favor. Repreenda toda palavra maldita, repreenda toda murmuração, repreenda toda reclamação, para que vocês não atraem coisas ruins na vida de vocês. E faça essa oração para que através dessa oração declarada você possa herdar o reino dos céus, você possa ser maior no reino dos céus, assim como uma criança. Então essa foi a nossa live de hoje. Faça um plano de ação. Outro plano de ação é vocês terminarem de ler esse capítulo 18, que é como tratar a ofensa de um irmão e a parábola do servo impiedoso. Então, terminar de ler o capítulo 18, escrever lá no seu caderninho as mensagens, trazer aqui amanhã, 7 da manhã, para a gente crescer junto em fé, para a gente fazer esse devocional juntos, participando, assim como o Matias participou, para que a gente possa crescer junto, gente. Cada um aprende com cada um. A mensagem que vocês colocam aqui, eu aprendo, e a mensagem que eu transmito para vocês, vocês aprendem também, cada um. Um alimenta o outro, um ajuda a crescer o outro através da espiritualidade. Então, faça o devocional de vocês individual, traga aqui as mensagens, esteja aqui amanhã, 7h07 da manhã, pra gente fazer o nosso devocional. Se vocês quiserem, gente, também tem o meu Telegram. Eu mando lá pra vocês e-book, pra vocês crescerem mais em espiritualidade, pra vocês lerem também sobre espiritualidade. É só clicar no link que tá lá na minha bio. É o segundo link que tá lá embaixo. Entra lá no Telegram. Toda vez eu mando vídeos, eu mando e-books pra gente crescer juntos, caminhar junto nessa mesma fé. É só clicar no link. É gratuito entrar nesse grupo do Telegram e participar lá pra vocês receberem mais materiais como esse aqui, devocionais, mensagens, vídeos, através do grupo do Telegram. Façam um excelente dia. Deus abençoe o dia de vocês. Que vocês possam ter um coração comum de uma criança, puro, disposto a obedecer, e um coração humilde. Façam um excelente dia e até amanhã, às 7h07 da manhã.